Olá! Hoje nós vamos fazer um bolo de casamento de 4 andares. Então, eu vou mostrar para vocês desde a montagem do bolo. Os bolos já estão todos assados, estavam todos embalados na geladeira desde ontem. E agora a gente vai montar ele. Então, nós vamos montar o primeiro andar, descansar na geladeira, o segundo andar, terceiro e o topo. Todos vão descansar na geladeira, depois eles vão voltar e a gente vai fazer a decoração deles e depois a gente monta. Todas as etapas eu vou falando com vocês e explicando. Por exemplo, quando a gente fizer a primeira, a gente vai colocar já as barrinhas de suporte, os caninhos, esqueci o nome daqui, a gente vai colocar as dowels de suporte em cada um, a gente vai cortar, vocês vão ver como é que eu meço. E aí a gente vai montar esse bolo que é super alto, ele vai ficar bem alto e vai, no final ele é um bolo meio lilás com branco e vão ter flores naturais, vão ter umas rosas brancas e umas rosas lilás, tá? Então, bora começar? Vamos lá. Vamos começar com a parte maior. A parte maior são 25 centímetros, tá? Então aqui eu vou dar só uma cortadinha bem de leve, só porque tem umas partes que estão mais altas. Nós vamos usar o nosso Simple Syrup, né? Que é a caldinha. Eu gosto bastante, acho que eu já falei isso pra vocês, a proporção que eu uso é duas de água para uma de açúcar. Uma coisa, adoro usar esse negócio de fazer bola de sorvete para botar o icing, o buttercream aqui no bolo. Eu acho ele super prático. Eu não preciso ficar enchendo a manga, que nesse bolo não vai ter recheio diferente, ele é todo de buttercream americano. Então, eu não preciso fazer aquela barrinha de contenção para depois colocar outra coisa. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês é que o bolo pro americano é um pouco diferente. Eu falo isso já pensando que não é bem verdade, tá? Sim, é verdade no sentido de que o americano ele é um pouco mais tradicional e mais... ele não usa tantos tipos de sabores igual a gente tem a variedade no Brasil, tá? Eles gostam de variar bastante, às vezes até o buttercream mesmo. Mas a maioria das pessoas gosta do buttercream com o bolo. E a gente faz a proporção do bolo um pouquinho mais grosso, né? E o recheio. Esse é um bolo bem típico, só que não é para americano, mas o pessoal gosta. É engraçado porque aqui a gente tem muito brasileiro, principalmente os filhos de brasileiro, né? Que cresceram aqui, que gostam de bolo de buttercream. Eu aprendi a gostar e hoje eu acho o sabor dele maravilhoso. Para cobertura eu acho que não tem igual. O que acontece? Às vezes a gente faz bolo com duas marcas de forma diferente. Então dá uma diferencinha. Mas depois a gente corrige com o buttercream. Não se preocupe. Agora, Simple Syrup de novo. Uma mania que eu tenho de passar o dedo, óbvio que a minha mão tá limpa, mas eu passo o dedo pra absorver mais rápido. Esse bolo de chocolate, eu já fiz ele com
doce de leite, o recheio do doce de leite. Eu já fiz ele com recheio de prestígio, com coco, né? Já fiz ele com recheio... Esse bolo é um bolo super versátil. Já fiz ele com recheio de brigadeiro. O pessoal aqui gosta muito de aquela manteiga de amendoim. Então tem um buttercream de manteiga de amendoim que é fantástico, buttercream americano. Ele fica uma delícia. Eu já fiz inclusive buttercream de doce de leite. E ele fica super suave. Tem muita gente que fala que o buttercream é muito doce. Mas é aquela história de você saber balançar os sabores. Se você balança bem os sabores do bolo, isso não vai acontecer. Agora, se você faz um bolo super doce e o buttercream, claro que vai ficar carregado, né? Esse aqui eu tô cortando um pouquinho mais, porque ele tinha uma casquinha, uma bordinha. E esse aqui nós vamos salvar tanto. Então, se esse bolo fosse só desse andar, o que eu faria? Eu colocaria aqueles canudos de milkshake. Colocaria só aqueles canudos de milkshake e estaria tudo resolvido. Nesse caso, como a gente vai pôr mais 3 bolos para cima, a gente precisa ter um suporte legal. O que eu faço? Eu uso o plástico. Então, o que eu faço aqui agora? Eu tenho uma ideia de qual o tamanho do bolo de cima. Então, eu quero fazer no mínimo 4 desse. Então, eu afundo onde eu vou querer pôr. Eu marco com a caneta. Que esse agora é um pouquinho mais chatinho de fazer, né? Aí a gente segura em volta para não estragar o bolo. Tá vendo? Tem um pouquinho de bolo que sai junto. E a gente vem aqui na marquinha. Eu uso essa serrinha. Tem gente que... uma faca. Tem gente que usa serrinha. Essa aqui resolve pra mim sempre. Tá. Eu limpo. E ponho de volta. Eu gosto de fazer isso antes dele ir pra geladeira. Tá, uma coisa que você tem que fazer sempre, cuidado. Essa dal não pode ficar pra cima do bolo. Se ela fica pra cima do bolo, quando você colocar o outro bolo em cima ou o outro papel, né? Porque vai ter um papel entre um bolo e outro. Quando você fizer isso, ele vai ficar balançando para cima, ele não vai ficar sustentado embaixo. E isso é um fator importante, porque ele pode dar uma certa desestabilidade no bolo, tá? Então, uma coisa que eu sempre tento cuidar. Acontece às vezes, pode ser que sim. Aí você tem que ter um pouco de mais cuidado quando você for colar o bolo. Eu quero dizer, colar o bolo, um bolo no outro. Ó, vou colocar aqui. E nós vamos fazer isso nas duas camadas as duas camadas de baixo. Nós vamos fazer isso com esse aqui, com essa mesma sustentabilidade, suporte. Nos outros, no último a gente pode pôr. O outro caiu na pia. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar a faca, porque esse bolo é de chocolate. E os outros 2 bolos de cima são de rosé.
do espumante rosé. Então nós vamos ter que limpar isso aqui depois, tá? Vou deixar aqui por enquanto, tudo ali, antes do próximo. Eu tô fazendo uma camada já mais grossa do que só o crumb coat, que esse bolo precisa de uma sustentação. O que eu falo? Que o buttercream, ele é uma forma de sustentar o bolo, porque ele gela, ele fica bem duro. Então, se você tá preocupado com, né, ele vai ficar lá no casamento várias horas. Então é uma forma de você preparar ele para ele ficar. Ele não é um bolo de pasta americana que vai ter mais uma camada de proteção. Então você tem que tomar todos os cuidados necessários. Antes de eu fechar aqui em cima, eu vou mostrar para vocês onde eu pus as coisas de sustentação. Só vou levantar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, consegue ver os quatro? Estão bem espaçadinhos. Duro do bolo de chocolate que ele solta. É um bolo fofinho, maravilhoso, mas ele solta um monte de coisinha, né? Agora é a hora do... E olha que esse nem é a camada final. Mas eu gosto de dar uma ajustada já. E esse bolo vai ficar super pesado. Vou ser bem honesta pra vocês, quando é bolo pesado assim, eu não levo sozinha. Ou vai o Vitor ou vai o Cris levar comigo. Que eles carregam pra mim, porque eu morro de medo de tropeçar. Quando eu estiver colocando, vários lugares aqui tem os carrinhos pra você carregar nos salões de festa. Mas o meu problema é que eu morro de medo da hora de tirar do carro e colocar no carrinho. E outra coisa, eu sempre, antes de eu levar o bolo, eu ando dentro, eu faço o caminho que o bolo vai fazer sozinha, pra ver se não tem nenhum degrau, se não tem nenhuma escada, se não tem nenhum... Às vezes quando você tá com o carrinho, ou até sem o carrinho, você tá tão focada no peso que você tá carregando, que você não presta atenção no chão. E é um perigo. Tá bom. Acho que a primeira camada tá bom. Então eu sempre dou uma andada primeiro pra dar uma averiguada. Eu vejo se a mesa do bolo já tá pronta. Esse bolo amanhã, ele vai estar num palco. Então ela pediu para eu ir mais tarde, porque as pessoas que iam montar o palco iam mais... Então, para ter certeza que o palco já está montado,
né? Pra gente não ficar carregando o bolo para um lugar para o outro, que não é isso que você quer fazer. Você não quer desestabilizar o bolo. Mesmo porque num casamento ele vai ficar lá várias horas na temperatura ambiente. Como tá mais frio aqui, eu tenho certeza que o aquecedor do lugar vai estar ligado. E aí é um probleminha, porque aí vai estar morninho, né? Então agora esse aqui vai pra geladeira por no mínimo 30 minutos, que ele é bem pesado, tá? No mínimo. Eu consigo tirar as beiradinhas. Vocês viram que eu fiz ele numa base do tamanho certinho dele, né? Ó, tá? Não sei se vocês querem ver isso, mas entre uma camada de bolo e outra eu sempre limpo a espátula, a bancada. Chatices de Valesca, mas eu prefiro. Eu não gosto de... Aqui chama cross contamination, de contaminar uma coisa na outra. Principalmente que são dois sabores diferentes, né? A gente não quer carregar o traço de nenhum bolo pro outro. Agora eu vou lavar as espátulas e daqui a pouco a gente começa o próximo. Camada número 2. Essa camada tem 19 centímetros e um pouquinho, tá? Então essa camada é a de rosé. Na verdade, as próximas camadas, essa e a próxima são rosé. E depois a do topo, que é bem pequenininha, ela vai ter o rosé e o... Vai ter o rosé e o chocolate juntos. Esse aqui só vai ter dois bolos, que é uma daquelas camadinhas mais baixinhas. Então esse... E agora? Ah, porque ele é mais baixo, eu preciso pôr menos suporte? Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. O suporte é pelo peso dos bolos que estão pra cima. Não tem nada a ver com o tamanho desse bolo, tá? Então a gente tem que fazer o suporte da mesma maneira. Então nós vamos lá pegar o nosso... Os de cima não são tão pesados, mas como eu vou levar ele para um lugar que é longe, eu prefiro fazer com esse aqui, como eu falei antes para vocês. O que a gente puder fazer para proteger o bolo, a gente faz, né? Porque depois desse trabalhão todo, a gente vai economizar num negócio desse. Muito triste. Bem, eu vou fazer 4 também, tá? Igual eu fiz no de baixo. Poderia fazer só 3 nessa, mas prefiro garantir. Então, o que que eu faço quando eu tô levando um bolo desse? Primeiro, eu ando bem devagar. Eu ponho no porta-mala do meu carro. Eu tenho, sabe aquela silicone que você assa para assar cookie, pão de queijo?
Eu tenho 2 daqueles silicones que eu uso só pro meu carro, para levar bolos. Eu ponho ele embaixo da caixa ou da base do bolo, para o bolo não ficar movimentando no carro. E dá super certo. Eu já levei, vocês sabem o que é bola de Pokémon? Eu já levei um bolo de bola de Pokémon, assim, para 3 horas da minha casa. Tá. Esse eu levei no chão na frente, porque ele era menor, cabia, né? A pessoa não tem muita força, põe um pouco. Agora vamos lá, vamos cobrir. Outra coisa, quando você tá levando, por exemplo, tá? Tem lugares que você leva até para uma cliente, tá? Ela veio pegar o bolo na sua casa, uma cliente nova, não conhece como você estrutura seus bolos, ou nunca tinha comprado um bolo de andar. Eu gosto de falar para a pessoa o que fazer. Olha, tem estruturação dentro. Às vezes, quando você for cortar, você vai sentir. É só tirar. Tem gente que prefere cortar a fatia com aquilo e depois eles tiram. Tira quando tira a fatia, né? E aí joga aquela fatia. Não usa aquela fatia. Mas eu gosto de falar. Já aconteceu de eu entregar bolo de 15 anos e o pessoal que ia cortar o bolo nunca tinha cortado um bolo alto. Eu perdi um tempinho explicando para eles, porque você não quer que aconteça coisa errada. Você não quer que aconteça um desastre na hora de cortar o bolo, né? O que eu sempre penso eu quero que meus clientes tenham uma experiência boa em todas as etapas. Não é só porque o bolo saiu da minha mão que eu vou assim, whatever, o que acontecer, aconteceu. Não, eu quero que seja aquela experiência que ele vai falar, nossa, o bolo tava uma delícia, o bolo tava lindo, deu tudo certo. Acho que o conjunto faz parte da experiência. Você não ter drama com um bolo faz parte da experiência. Bom, tá pronto esse aqui. Esse ficou mais baixinho, tá vendo? Vocês vão ter uma ideia depois, quando tiver todo montadinho, vai ficar bem legal esse bolo, tá? Uma das camadas vão ser pintada toda de dourado, se não me engano é essa, mas eu não tenho certeza. Tenho que olhar na foto ali depois. Terceira camada. Rosé de novo, como eu tinha falado antes. Vamos ver quantos centímetros. 14 centímetros. Vou tirar a camadinha de cima. Eu não precisaria tirar, tá? É só por mim. Eu prefiro quando tá com o bolo em cima do que quando tá com a camadinha assim. Em inches,
que eu tô tentando pensar aqui. Como as formas aqui são índices, o que eu sempre faço é, quando é um andar pro outro, eu acho visualmente mais bonito quando são 2 inches de diferença. 2 inches são 5 centímetros, quase 5 centímetros. Então, eu não gosto quando um bolo fica muito mais do que isso, de diferença. 5 centímetros seria 2,5 de cada lado de sobra, para botar o próximo em cima. Eu não gosto quando é mais do que, quando de baixo é muito largo e de cima é muito pequeno. Entende? Eu sinto que não fica proporcional. Isso pra mim, tá? Tem gente que gosta, tudo bem. Agora, o que eu tento fazer normalmente eu tenho um número de fatias que o bolo faz, então eu sei quantas fatias. Então, digamos que eu tô fazendo um bolo que vão ser, a pessoa me pede para 40 fatias. Eu falo para ela, eu tenho um de 32 ou eu tenho um de 45. E normalmente o de 32 dá, porque as minhas fatias são bem generosas. Vocês já estão vendo que esse bolo aqui já vai ter 3 camadas de novo, né? Tá, o que eu faço quando eu tô fazendo isso aqui? O que eu faço no sentido de, além de estar fazendo isso aqui? Eu, mentalmente, eu já vou pensando no próximo step. O que eu tenho que fazer depois disso? Depois que eu montar esse bolo, eu vou montar o próximo bolo. E eu já posso até começar a pensar nas etapas da decoração, né? Então é uma hora que é um pouco aquela tranquilidade de estar montando e estar pensando no que está fazendo, né? Importante. Amassei esse bolo. Devo ter amassado ele na geladeira, um pedaço. Olha só, amassadinho aqui. Só vamos ter que consertar isso aqui com o buttercream. Eu sempre falo que o buttercream, eu acho que tem mais gente que fala a mesma coisa. É como se fosse um rejunte. Ele cola as peças, né? E ele, de certa forma, dá uma estruturação. O excesso caiu aí, tudo bem. Sem problemas. Oh, coitadinho da bundinha dele. Foi massacrado, coitado. Eu não aguento sujeira. Então, agora, esse aqui, como ele é mais leve, como o de cima é mais leve, o de cima é bem pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu não preciso nem usar 3. Esse aqui é o canudo de milkshake. Eu vou colocar 3, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu quero esse bolo, eu quero que ele fique
super estável. E depois, não tá aqui agora, vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar no meio. Ele vai passar tesourinha ruim. Parece que ele tá meio torto esse bolo. Nós vamos ter que olhar isso. Tentar passar o crumb coat desse buttercream. Tem um restinho aqui dentro. Essa espátula eu odeio, porque eu estava lavando as outras na máquina. Eu tive que apelar para ela, coitada, mas eu odeio ela. Olha a diferença de espátula. Deixa eu lembrar, deixa eu pegar a foto. Vou lembrar como é que é. Topo ele lás, tá? Então, a gente pode usar a próxima. Às vezes eu tenho um pouco da cor pronta já. Eu posso usar quando eu faço o crumb coat. Se você tem a cor pronta já pode fazer com aquela cor. Se você tem o suficiente para fazer as duas camadas, né? Claro. Camada que é dourando, eu já tô pensando lá na frente. A gente vai ter que pintar depois que o bolo estiver montado. As outras a gente pode decorar no sentido de passar o buttercream da cor que a gente precisa, tudo antes. Aí, mais um pronto. Agora falta só o topo para a primeira etapa. Olha o tamanho, bem pequenininho. É só para dar um charme mesmo, tá? Esse bolo tem 10 centímetros. Ah, não faz barulho aí?
Então, esse aqui nós vamos fazer 2 de rosé e 1 de chocolate, tá? Eu tinha um lilás guardado, eu vou aproveitar e vou usar. Que esse andar vai ser lilás, o tom talvez não seja o mesmo, mas eu posso usar até dentro já. Aqui, o que acontece normalmente é que o bolo, o topo do bolo, é costume os noivos guardarem e congelarem para comerem no aniversário de 1 ano. Não, eu tenho que pesquisar, na verdade, para saber de onde que vem essa tradição. Mas tem muita gente que pede o bolo de cima, um extra só para guardar pro aniversário. Então esse aqui, na verdade, eu estou dando de presente para eles. Eles não me pediram. Eu perguntei se eu poderia fazer mais que 3 camadas. Por quê? Porque visualmente eu acho que esse de 4 camadas, eu gosto de número ímpar. Mas visualmente eu acho que 4 camadas vai ficar mais bonito. Porque esse de cima vai ficar menorzinho, eles querem um bolo um pouco mais moderno, vai dar esse look mais moderno. E aí, como esse de cima é tão pequenininho, eu resolvi dar de presente para eles guardarem de 1 ano de casamento. Vamos lá. Do meio, chocolate. Eu acho lindo o bolo pequeno, mas eles são tão delicados. Bom que estava na sacolinha Ziploc, não precisei nem sujar outra manga. Então agora, a parte mais difícil vai ser com que esse bichinho fique em pé para eu passar isso aqui. Eu normalmente gosto de pôr um canudo dentro, mas como esse é o bolo alto, que eu vou ter que pôr a madeira de fora a fora, eu não quero fazer um buraco maior que o canudo de shake é muito... Ele tem a boca grande. Eu não quero que esse bolo fique depois folgado, quando colocar a madeira, fique folgada lá dentro do buraco. Esse stick aqui de baixo não tá segurando nada, meu bolo.
atualizando em cima. Eu tô com muito medo de virar esse bolinho, que ele tá muito delicado. Então, o que eu vou fazer? A madeira que vai aí dentro, ela é bem grossa. Vou pegar uma que é um pouquinho mais fina. Essa é mais fina. Eu vou pôr aqui, porque a outra vai ser maior que essa. Então, tudo bem. Aí eu vou segurar aqui. Nós vamos fazer isso diferente, companheiro. Como essa não é a camada principal, dá pra gente consertar. E aí a gente tá fazendo manual, literalmente, né? Não tá nem podendo usar o turntable. A gente que tá virando. Aí. Mas deu uma diferença enorme já. Às vezes a gente quer facilitar, fica temando com alguma coisa errada, né? Era o que eu estava fazendo. Eu estava teimando com uma coisa errada. Agora eu vou passar aqui atrás mais uma vez, só aqui atrás. Estamos muito melhor do que estávamos há 2 minutos atrás. Tipo, muito melhor. Tudo bem, tem uns risquinhos, mas a gente vai cobrir isso aqui de novo depois, então não tem problema. Essa é só a primeira parte. Eu vou deixar esse pauzinho aqui, que ele vai ajudar a gente depois de novo. E se eu deixo ele aqui agora, não fica movimentando, não espaça mais lá o buraquinho, né? Então, geladeira também. Agora o que a gente vai fazer é a camada número 1. Nós vamos passar outra camada da mesma cor, a cor do buttercream. E nós vamos ter que botar para descansar. E depois nós vamos vir pintar essa parte aqui, tá? Nós vamos fazer meio que um esponjado, assim. Mas a gente vai pegar a tinta, vou explicar passo a passo, mas a gente vai pegar o corante, vai diluir, né? Eu diluo na vodka, porque é mais fácil de eu achar aqui. E a gente vai diluir na vodka e vai pintar aqui depois, tá? Mas antes disso, eu vou ter que fazer outra camada de buttercream para cobrir bem tirar, né, os escurinhos do bolo de chocolate. E depois nós vamos botar ele para gelar mais uma meia hora. A vantagem de estar fazendo um bolo grande, que a hora que a gente terminar de espatular todos eles, já tá na hora de eu pegar esse de volta, né? Então essa é a vantagem. O único que a gente não vai poder, nós vamos passar outra camada, mas nós não vamos poder fazer o detalhe, é o dourado, porque o dourado, se a gente pintar ele antes e pegar na mão, ele vai marcar o dedo da gente. E a gente não quer que isso aconteça.
Eu gosto de usar essa espátula menor, tá, gente? Mesmo com o bolo grande. Eu gosto dessa angulada menor. Eu não gosto de espátula muito grande. Sei, eu não sinto que me ajuda muito. Acho que aqui eu tenho mais controle, né? Como o bolo tá gelado, eu acho que eu vou esquentar um pouco a espátula para passar, porque ela vai ficar bem difícil de tirar. Vou passar mais uma vez assim e vou esquentar aqui. Porque tá bem durão. Eu já tô sentindo que ele tá gelado já. Água quente. Lavei a espátula e depois eu passei ela quente, só a beirada, onde eu vou encostar. Agora, volta para a geladeira. Até a gente acabar os outros. Tá pesado. Bem pesado. Imagina, ainda mais quanto de buttercream que tá aqui. Essa é aquela que tá mais baixinha e que vai ser pintada de dourado depois. Então nós vamos fazer a segunda camada de buttercream, né? Camada mais grossa. E esse aqui tem que gelar bastante. Por quê? Porque ele tem que estar bem sequinho pra gente poder pintar de dourado. O dourado é mais difícil de pintar do que uma cor igual a
lilás que nós vamos pintar, ele é mais fácil. O dourado ele aparece muito por causa do brilho, eu acho. Uma coisa que eu não gosto é que eu usei a base, que esse bolo não vai ter detalhe entre uma camada e outra, não vai ter como eu esconder, às vezes, um pedacinho do papel que fica para fora. Esse eu não tenho como esconder, então a base eu fiz ela exatamente do tamanho do bolo. Então na hora que a gente tá fazendo isso, e outra coisa, eu não usei uma base de papel normal ou de papelão, essa aqui é uma base mais reforçada, então eu não conseguiria cortar com a tesoura, como eu faço às vezes em outros bolos. Bom, esse aqui, ele não precisa ficar tão perfeito no sentido de... Ele precisa ficar bom, porque na hora que pintar vai aparecer as imperfeições. Mas em termos de aparecer a cor do bolo embaixo, nós não vamos ter esse problema. Que raiva! Eu já tô vendo que tá faltando buttercream. Como aconteceu no outro, nós vamos ter que esquentar a espátula. Mas espera aí que eu vou fazer mais uma vez, que tem muito excesso. Mais uma vez, depois esquentar. Embaixo tá faltando. Enquanto ele não tá parelho, não posso passar a quente, porque a quente eu só passo para alisar. Passar uma quente. O que acontece? Ela tá quente, que eu tô sentindo quente. Então agora vamos tentar dar uma melhorada nisso aqui.
gelar. Quarto andar. O topo, né? O que a gente vai fazer? Antes de eu começar a fazer isso aqui, lembra que o bolo da base, ele vai ser pintado, esponjado? Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um teste. Então, enquanto a gente vai deixar isso aqui gelar, a gente tem tempo de fazer esse outro teste. Então, eu vou pegar buttercream branco, purinho, papel manteiga. Vou passar ele aqui na folha. E depois eu vou fazer 2 testes. Por que me ajuda? Teste de cor, teste de textura. Me ajuda a fazer isso, que aí eu não tô fazendo direto no bolo, que é o bolo de casamento. Então eu faço isso aqui e eu vou botar na geladeira. Até a hora que a gente estiver pronto para testar. Bom, agora aqui, ó, a cor agora, ali aparece azul, mas ela não é azul. Tá? Não sei se dá pra vocês verem direito. Ele é um lilás mais claro. Ele ficou um pouco, esse tá meio cinzentado, esse aqui ficou uma cor mais, a cor que eu queria realmente, uma cor mais viva. Vocês lembram que a gente falou que ia fazer um teste com o buttercream para ver como é que vai ficar ele não é um espatulado, ele parece esponjado. Então eu vou fazer 2 testes. Eu vou usar uma esponja mais, não sei se dá para você ver direito, e um pincel que tá até velhinho, coitado, mas ele é o mais macio que eu tenho, que eu acho que vai deixar menos impressões, tá? Aí eu vou botar um pouquinho de vodka, bem pouquinho, e vou colocar um pouquinho da cor. Talvez a gente vai ter que misturar um pouquinho de branco. Talvez, vamos ver. Ficou muito escuro. Eu vou buscar o branco. Vou usar o branco em pó.
ficou mais claro, mas ainda tá escuro. Por isso que é bom fazer teste, né? Porque você não vai fazer direto no bolo. Eu tô pegando o buttercream. Na verdade, ficou bem legal, viu? Talvez a cor ficou muito clara agora. E agora eu vou tentar com o pincel. Eu gostei mais que o pincel, inclusive da cor. A cor eu acho que eu acertei agora. Então eu vou mostrar pra vocês. Claro que aqui, como eu já deixei ele de fora um pouquinho, ele já começou, ó. Esse aqui é o pincel, ele ficou melhor. Então nós vamos usar o pincel, que é o que eu preferia anyway. Então o que nós vamos ter que fazer é fazer a cor. Nós vamos precisar de bastante. Vou pegar um pedaço pra eu ver se a cor deu certo. Ah, tá mais escuro agora. Um pouquinho do branco. Eu vou buscar o bolo pra gente começar. Esse bolo vai ter que ir numa base. E eu escolhi essa base aqui. Só que como nós vamos fazer para botar o bolo aqui? Eu não vou usar o buttercream, eu vou usar cola quente. Porque tem a base embaixo do bolo aqui. Tem a base de papel embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cola quente, vou olhar onde é a frente do bolo. Eu quero que a frente seja aí. Essa aqui é a frente, tá? Então, eu vou pegar cola quente. E vou... Isso aqui... Esse bolo não vai mexer daqui por nada desse mundo, entende? Agora, eu vou fazer o que eu faço com todo o bolo. Eu vou dar o acabamento. Deixa eu fechar isso aqui para não secar. A vodka não evaporar, né? Vou deixar aqui. A gente quer dar aquele acabamento para não aparecer nada do material prata, do que é o papel, né? Aqui a gente arruma, né? O que acontece? Essa parte que vai encostar na madeira... Bom, eu limpei, né, a madeira. Eu limpei e deixei ela secando. Se você puder, cuidado com... Eu limpei só com água e sabão. Porque produtos também não vai resolver nada, né? Usar produto de limpeza é perigoso. Água e sabão, depois pega um pano ou um papel, toalha molhado e vai tirando.
tenta não ensopar muito, porque senão ela demora muito para secar, né? E faça isso com antecedência, porque no dia que você vai montar o bolo tem que estar pronto. Agora nós vamos para a parte de pintar. Vou começar atrás, just in case, né? Eu não gosto para variar. Eu não vou fazer até na madeira para não grudar, para não sujar a madeira, tá? Que ali nós vamos pôr a fitinha depois. Então não tem necessidade. Ó, aqui eu sujei um pouquinho, gente, dá uma limpadinha. A cor ficou exatamente como eu queria. Então você vai fazendo o teste. O branco é sempre bom ter um branco ou em pó ou até o gel para você sempre chegar na sua cor. Principalmente quando é uma cor difícil assim. Mesmo o lavanda, a cor, ele tava escuro porque a gente precisava fazer. Queria tentar fazer uma coisa. A parte de trás é debaixo disso. Aqui. É exatamente isso que eu queria. Tá, eu peguei o papel toalha que tá um pouco úmido. E tô tirando o excesso pra ele não ficar tão perfeito. Vou fazer agora um pouco na borda aqui para ela ficar um pouco menos ríspida, menos retinha. O que eu vou fazer agora é... Ai, vou ter que medir pra ver se eu já posso pôr o de cima pra gente já pintar o dourado. A fita eu ainda não vou pôr, eu vou deixar secar a tinta, tá? E vou colocar aqui atrás. Vou colocar o outro bolo aqui. Deixa eu ver se dá medida, né, incrível. Quanto que eu tenho até agora. Aqui tem 25 centímetros. Bom, agora nós vamos colocar o segundo andar em cima da base. E nós vamos pintar de dourado. Depois que nós vamos colocar a madeira que vai de fora a fora, tá? Isso não é agora. Agora a gente vai tampar o buraquinho, igual a gente fez. A gente sempre faz entre uma e outra. Eu gosto de começar sempre de trás. Nós vamos ter que deixar ele gelar um pouquinho
antes da gente pintar. Por quê? Porque eu acabei de colocar essa parte aqui agora. Então a gente tem que deixar ele gelar antes de pintar. Tapar todos os buraquinhos. Última vez, a gente passa aqui no finalzinho, só para dar o acabamento. Perfeito. A gente agora passa assim para tirar a marquinha, porque depois quando pintar não vai aparecer a marquinha mais. Só que a gente vai ter que deixar gelar um pouquinho. A gente vai pintar de novo a segunda camada. O que eu fiz? Eu uso esse pó aqui, eu não sei se vocês têm dele no Brasil, é da Dou. Eu uso ele, tá? E eu botei com vodka, álcool de cereais, tudo a mesma coisa. Ele tá até meio ralinho assim. Mas eu começo sempre em cima, pra eu ver se eu tô gostando de como ele tá? E aí, depois que a gente fizer essa segunda camada, ela volta pra geladeira, ela vai secar, e aí a gente vai poder botar o bolo de cima, tá? Daqui a pouco eu já vou começar a arrumar as camadas. Aqui assim, entre uma e outra. Eu gosto de fazer a finalização todas juntas. Eu acho que fica mais fácil. Colocar as fitas todas ao mesmo tempo, né? Acho que é mais... Pegar o paninho. Eu gosto de começar da frente. Não, a frente é aqui. Tá. Eu gosto de fazer a parte da frente inteira, assim, ó. Pra não ficar marca no meio. Já deu outra cara quando pinta a segunda. Tem que fazer duas, às vezes até três, dependendo como ficou a primeira, mas aqui agora já deu uma baita diferença. Tá ótimo. Enquanto isso vai pra geladeira, nós vamos fazer a placa com as iniciais deles. O terceiro bolo, ele é lisinho, branquinho, e eles querem as iniciais. Então eu pensei em fazer, eu mostrei pra ela, eu tenho esse molde de silicone aqui, ó, e a gente vai tentar colocar as iniciais aqui. Eu tenho, deixa eu pegar as iniciais. Aqui eu gostaria de usar, talvez vai ficar muito grande. Ai, caiu. Acho que não vai dar. A letra é P e a letra é S. P. Talvez até. O S que é grande. Não sei se eu gosto não, porque o S é muito grande. Vamos ver a outra opção. São essa aqui. Talvez dê. Eu acho que nós vamos fazer as duas opções pra gente ver qual que a gente gosta mais. Prefiro do que eu fazer e depois me arrepender. Acho que é dourado, né? Não, pintar de dourado, pintar de dourado. Vai ser moldado, então eu posso pegar o dourado já. A marca Satin Ice aqui tem um fondant que já é colorido dourado. Eu adoro, né? Bom, deixa eu fazer aqui pra esquentar um pouquinho. Tá feio aqui ainda. E se a gente depois, quando colocar no bolo, achar que precisa ficar mais dourado, a gente pinta com pincel.
gente vai fazer essa assim. São duas coisas bem diferentes. Essa letra é uma letra mais reta, mais, vamos dizer, um pouco mais moderna. E a outra é um pouco mais frufru, só que o S é muito grande. Tô com medo de não ficar legal. Nós vamos fazer um teste. Não sei se vocês perceberam, mas certos bolos você tem que perder um pouquinho mais de tempo, que eu não considero perder, né? Porque quanto mais bonito ficar, melhor para você. E a gente sempre aprende alguma coisa, tá? Então eu faço, dou uma arrumadinha, né? Isso são, ó, são silicone também, tá? Esse é da Wilton, essa letra. Ó, o S. E o P. Dentro de casa tem ar-condicionado e aquecimento, o ar fica muito seco, o fondant seca muito rápido, tá? Então eu tenho que ter cuidado com isso. Isso aqui é pra ser tipo um porta-retrato, assim, né? Uma moldurinha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso. Só que como eu quero fazer, opa, a impressão, errei o lugar. Como eu quero fazer a impressão da letra, normalmente o certo seria você tirar a parte do meio aqui. Mas, como a gente quer fazer a impressão da letra, a gente vai deixar o meio. Acho que, bom, vamos testar, né? Eu peguei a letra S e uma letra minúscula e a letra I. E eu fiz o símbolo de... Tá vendo? Quando a gente não tem uma coisa, a gente tem que adaptar. E deu certo. Eu acho que vai ser esse aqui, não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colar as letras
e vou cobrir isso aqui com plástico para não secar. A gente pode até pegar o bolo e colocar já antes de ter colocado. E eu vou cobrir ele com plástico para não secar. Agora, nós vamos colocar o terceiro andar aqui, pra gente poder colocar, começar a colocar os detalhes. Já tô ficando baixinho perto do bolo, né? Lembra o que a gente faz? A gente coloca um negocinho para colar. A intenção de fazer isso aqui é para dar um acabamento, apesar de que a gente vai pôr a fita, mas para o bolo colar bem no andar de baixo e a gente não ter problema de desestabilidade. O que eu quero fazer? Eu quero já medir essa fita. Passo um pouquinho de cara para trás, bem pouquinho. Eu ponho aqui e vou. Não precisa ficar passando em vários lugares, tá? E agora a gente passa de novo no outro lado. Já começa a dar outra cara, né? Tá. Aqui eu não quero fazer esse. Mas a gente vai fazer esse aqui agora. No dourado, eu tô pensando em fazer outra coisa pra ficar diferente. Vamos ver. Vocês perceberam que a gente ainda não colocou a dal no meio, né? Essa aí ainda não foi. Tá, então agora, isso aqui nós vamos deixar por cima. E agora vocês lembram... deixa eu limpar aqui. A gente tem esse... minha mão tá molhada. Quando eu mexer com pasta americana, a mão tem que estar seca. Senão, o que que acontece? Mela, né? Mela tudo. Vamos lá. Plaquinha do nome, lembra? Então agora nós vamos colocar aqui. Eu vou virar ela para botar água. Vou pegar o papel que ela tava e tirar um pouco do excesso. E a gente vai colocar o nome bem aqui.
Agora falta só o de cima, que esse eu estou bem nervosa. Que eu vou ter que abaixar esse aqui, que tá muito alto pra mim. Ah, posso pegar minha escadinha, tem uma escadinha que me ajuda. Vou colocar na geladeira um pouquinho. Quarta camada. Eu vou usar esse banquinho da IKEA, que é banquinho tipo de banquinho de criança para escovar dente no banheiro. E a gente vai tentar colocar isso aqui agora. O bolo está super pesado agora, então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não colocou o suporte que vai de fora a fora. Vai ser o nosso próximo passo, tá? Vou dar mais uma acabadinha aqui. Tem certos movimentos que eu gosto de fazer para um lado e tem certos movimentos que eu gosto de fazer para o outro lado. Isso é coisa que você aprende fazendo, né? Com a mão você tem mais facilidade de fazer uma coisa, com a mão mais facilidade de fazer outra. Muito bem. Agora eu vou pegar madeira e a gente vai medir. Bom, madeira. Comprei essa aqui, essa espessura, eu não sei quanto que é, ela é 1 centímetro. O que eu faço? Eu gosto de pegar um papel, toalha, dar uma umedecidinha, só para garantir, e passa, né? Nós vamos pegar nossa caneta, nós vamos medir, porque como esse não tem os furos ainda, vai meio no olho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela primeiro. Vou tentar cortar com isso aqui primeiro. Se não der certo, a gente usa outra coisa. Isso aqui é aquelas ferramentas de cortar flor. Normalmente eu não uso ela não, mas para começar ela ajuda. Aí eu vou pegar uma faca sem serra. E vou botar esse aqui. Fazer esse movimento. Quebrou. Tá. Agora o que a gente faz? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponta, igual lápis. Não sei se você é da geração que a gente comprava lápis com faca também. Eu sou. Então eu tô apontando, tá? Já vou mostrar pra vocês. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Fazendo assim. Por que eu tô fazendo isso? Porque as camadas não estão com buraco no meio do papel. E esse papel é aquele que eu falei pra vocês, que é um papel bem mais grosso. Porque o bolo é muito pesado, eu quis fazer um papel mais grosso. Então, quanto mais fácil for para isso aqui passar ali, melhor, para não atrapalhar a estruturação do bolo. É aquela história assim, ó, tudo que você puder facilitar para não estragar o seu bolo, você vai fazer. Óbvio que você não quer estragar, você não vai fazer algum estrago que você fizer, não vai ser proposital, mas os que você sabe que você pode evitar. Bom, olha a ponta, tá? Tá bem boa. Então agora a gente vai lá de cima. Eu peguei um martelo, aqueles martelos de arrebentar, né? E olha o que eu vou fazer, na verdade. Eu vou tirar isso aqui daqui.
pesado, gente. Agora a gente vai colocando, ele vai encostar. Quando ele encostar, você começa esse aqui. Tcharam! Dá trabalho? Dá trabalho. Isso aqui não vai cair. Você pode levar isso longe. Liga o ar-condicionado do carro, ou então deixa. Ele tá gelado tem 2 dias. O bolo sozinho estava gelado, depois as camadas sozinhas estavam geladas. Depois, quando a gente montou, ele tá gelado desde ontem, já com o buttercream. Ele tá numa estrutura perfeita, não tem o que a gente, entendeu? E com todas as estruturas que a gente colocou, aqui não tem o que dar errado, tá? A gente tampa o buraquinho aqui. Esse bolo, então isso é uma coisa que vocês vão ter que pensar, tá? Esse bolo vai ter flor aqui em cima, então por isso que eu não fiquei muito preocupada nesse tipo de acabamento, tá? Mas, agora o que eu vou fazer? As flores eu vou colocar só daqui mais ou menos 1 hora ou 2, tá? Só pra deixar ele gelar montado. E ele tá praticamente pronto. Aqui a gente precisa pôr a fita. A gente pode fazer isso agora, que já estamos com a fita aqui e a tesoura. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem nos comentários. Agora eu usei aquela outra. A gente vai colar caro de novo, lembra? A gente usou o caro antes. Eu só tô pensando ainda o que eu vou fazer no acabamento da dourada aqui. Mas essa aqui, enquanto eu vou pensando, eu vou deixar ele gelar, tá bom? Que aí a hora que eu tirar pra botar a flor, a gente já termina isso também. Tá bom? Tá o acabamento. Tá retinho, tá perfeito. Gente, desculpa, eu tive que pôr jaqueta desse jeito que eu tô muito frio. Eu vou dar só uma acabadinha aqui embaixo, ó. Nós já estamos nos finalmente. Eu tô só colocando ele um pouquinho mais perto, porque eu vou colocar o acabamento aqui de pasta americana. E eu achei que ficava melhor. A gente nem precisa de nada, vamos ver. E aí nós vamos colocar as flores. Eu não quis pôr ele na coisinha de girar, porque fica muito alto. A luz agora já não tá tão boa. Aqui tá frio, mas eu não sei porque eu gelei. Tive que pôr casacão. Acho que nem precisava tudo isso, né? Tá parecendo que eu tô na neve. Mas é que quando eu fico gelada, companheiro, negócio feio pro meu lado. Olha, pra ser bem honesta, eu acho que eu não quero fazer acabamento aqui não. Aquele acabamento com a pasta americana. Eu acho que ele tá bem bonito assim. Acho que se a gente colocar alguma coisa aqui, a gente vai atrapalhar. O look tá bom, tá? O look moderno. Mais moderno. Tá, então agora o que nós vamos fazer? Deixa eu tirar essas coisas aqui. Nós vamos precisar de espaço para as nossas flores. Vamos lá, flores. Isso, isso. Tá, eu tenho 2 tipos de fita que eu uso.
a fita de floral, né? De colocar em flor, específica para bolo. Tem a branca e tem a verde, tá? Eu vou usar a branca que eu tenho aqui agora. Então, as flores eu tenho essas. Então, vamos lá. Vou deixar um pouco de lado assim para vocês verem melhor. Então agora eu vou colocar a fita em todos eles. Essa fase do bolo é muito do gosto de cada um, né? Cada um tem o seu estilo, então não existe um certo ou errado. O que você quer é que tenha um balanço entre os lados, né? Você não quer colocar nada que fique estranho de um lado, né? Desproporcional. Angulada, eu gosto de colocar angulada. E aí nós estamos prontos. Nós podemos já tirar uma foto. Eu gosto de tirar foto antes de eu sair para entregar. Às vezes dá certo. No caso de um bolo grandão assim, é meio complicado, sabe? Mas a gente tenta. Dá pra ver? Peraí que eu vou tirar aqui. Bom, então daqui a pouco.